na Mongólia. E após o Paleolítico Inferior vem o Paleolítico Médio, que é de 250 mil anos atrás a 40 mil anos atrás. O que diferencia o Paleolítico Inferior ao Paleolítico Médio é a produção material, as mudanças que acontecem, e aqui você pega o Paleolítico e diz, a partir desse momento aconteceu algo, então está um período médio. O Homo sapiens ele abandona o uso dos instrumentos de mão. Ele começa a utilizar lascas de pedra como outras armas, ou seja, em outras armas. Ele começa a utilizar em flechas, em pontas de lanças, algo já como uma extensão do corpo e da possibilidade de alcançar algo durante a caça. Aqui temos uns exemplos da pedra, como eles talhavam. Agora é importante, nesse período do Paleolítico Médio, de 250 mil anos atrás a 40 mil anos atrás, mais ou menos aqui há 40 mil anos atrás, é que surgem os sambaquis, que são vestígios de populações aqui no Brasil, no território brasileiro, principalmente na costa, na fase litorânea ali do Santa Catarina. Eu vou mostrar daqui a pouquinho. E no Paleolítico Superior, que é a última fase do Paleolítico, isso já está aproximando dos períodos atuais. Há 40 mil anos atrás, há 12 mil anos atrás, os seres humanos passaram a habitar as cavernas, por causa do resfriamento que o planeta passou na quarta glaciação, então eles foram para as cavernas. E aí começaram a registrar mais o seu convívio, como acontecia as coisas. Eles começaram a fabricar pinturas nas cavernas. Começaram a deixar vestígios. Essas cavernas, elas geralmente ficavam em áreas superiores, porque eles tinham um domínio do arredor. E eles foi nesse período que desenvolveu o humano moderno, que é o homem de Cro-Magnon, que foi encontrado na Europa. É o fóssil mais antigo encontrado na Europa. E assim, apesar de várias evidências indicarem que a religião venha a surgir no próximo período, que é no Neolítico, e não nesse período, mas há indícios de que durante essa fase final do Paleolítico já tinha um certo culto a algo, já existia uma espécie primitiva de religião, algo já começava a acontecer ali, eles já começavam a adorar alguma coisa. E essa adoração deles era voltada para cultuar a capacidade da mulher em dar vida, o poder da mulher em reproduzir. E eles registravam isso através dessas esculturas, dessas imagens. Supostamente isso retratam o corpo da mulher, exalta a forma da mulher grávida com os seios fartos, o corpo mais cheio. São conhecidas como as Vênus. Então aí surge a Revolução Neolítica, a passagem do Paleolítico, do período Paleolítico superior para o período Neolítico. Também, vocês podem encontrar como Revolução Neolítica esse termo, como transição demográfica neolítica, ou seja, o homem vai deixar de ser nômade, a demografia vai mudar, ele vai começar a se fixar mais no ambiente. E também pode ser citado como a primeira revolução agrícola. Vou explicar o porquê. Acontecem alterações tecnológicas nesse período, voltadas para como o homem produz materiais. Alterações climáticas, o resfriamento do planeta. Então, o aumento do nível dos mares, ele começa a descongelar e os mares começam a subir. Então, o homem já não consegue mais ultrapassar de alguns territórios para outros, como antes. Então, com isso se formam grandes rios, os mares começam a subir e a dinâmica do território muda. Os rios se formam, em alguns lugares se formam mais desertos,
surgem florestas temperadas, tropicais, como é o caso da floresta amazônica. Desaparece a megafauna, que eram animais que conviviam paralelo a esses primeiros seres, dos primeiros seres humanos, que eram animais imensos. E alguns estudiosos dizem que foram as mudanças climáticas que levaram ao fim dessa megafauna. Alguns outros dizem que foi o convívio com o homem, que quando o homem começou a desenvolver novas tecnologias de como caçar esses animais, elas levaram à extinção desses animais. Eles caçavam principalmente com armadilhas, como buracos no chão, esses animais caíam, eles iam lá e caçavam. Aqui temos o exemplo de um gliptodonte, que é um tatu gigante. O homem aprende a domesticar as plantas, a domesticar os animais, e com isso ele começa a precisar estocar esses alimentos, e então ele já fica mais fixo, sedentariza no ambiente, ele já não é mais nômade, ele começa a produzir plantas, ele começa a produzir o próprio alimento, ele ainda caça, mas ele caça menos do que antes, e ele começa a produzir a cerâmica para estocar esses alimentos. Com isso a população começa a aumentar, porque diminui o risco dessa mudança de territórios, porque o deslocamento nômade apresentava um grande risco de perda populacional. E aqui surge a produção de cerâmicas, como eu citei anteriormente. Eles se organizam agora em sistemas de cooperação, vamos se organizar, vamos se ajudar. Não é algo político assim, não é algo muito complexo, mas é uma cooperação entre indivíduos de um mesmo grupo. E aqui temos uma visão desses períodos pelas eras geológicas. O período chamado de Pleistoceno, que vai de 60 mil anos atrás a 12 mil anos. Foi durante esse período que os primeiros grupos humanos ocuparam o Brasil. Nós vimos anteriormente que no Paleolítico Médio, os homens ocuparam o Brasil, mas se também, paralelo a isso, podemos citar Paleolítico Médio, era a geológica Pleistoceno, eles estão um dentro do outro. Foi durante esse período que eles ocuparam o Brasil, e os paleontólogos chamam como paleoíndios, ou seja, os primeiros povos indígenas do período paleolítico. As ossadas mais antigas encontradas no Brasil pertencem ao final do Pleistoceno, de 11 mil a 12 mil anos. O famoso crânio da Lucy, encontrado em Lagoa Santa, em Minas Gerais, que estava no Museu Nacional, que pegou fogo, eu não lembro qual foi o ano, mas creio que foi em 2015, não lembro, ou foi 2016, não sei. Enfim, vamos voltar ao que interessa. Vamos por partes, como diria Jack o Estripador. O crânio de Luzia foi encontrado em Lagoa Santa, em Minas Gerais, data-se de aproximadamente 13 mil anos atrás. A reconstituição facial desse crânio levou a traços negroides, o que diz que estudiosos dizem que há a hipótese da Luzia pertencer a outra leva de imigração, não aquela onda dos povos da teoria Clovis, que veio lá por cima pelo Estreito de Bering, mas que eles teriam vindo por aquelas canoas rústicas da teoria malaio-polinésia, como a gente viu lá no comecinho do slide. Nós poderemos encontrar citados como paleoíndios, paleoamericanos, paleoameríndios, todos esses se referem aos mesmos homens do período paleolítico. E temos aqui uma visão mais estreita, uma visão mais focada dos povos pré-cabralinos, que são povos antes de Cabral, ou seja, povos daqui, do território brasileiro. Temos os primeiros, a tradição chamada de tradição Umbu, que são de 12 mil a 13 mil anos atrás, eram caçadores, coletores.
Os primeiros povos indígenas possuidores da indústria lítica que eles habitavam mais a região sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Argentina, Uruguai, algumas partes de São Paulo, há cerca de 12 mil, 13 mil anos, como já foi citado, e eles habitavam em regiões mais altas por proteção, em regiões mais altas dos pampas, porque eles tinham uma visão do que vinha ao redor. Eles utilizavam flechas feitas de pedra e baladeiras, que é um instrumento com uma bolinha que eles amarravam numa corda e arremessavam nos animais. É mais ou menos como aquele instrumento quem conhece a história bíblica, Davi e Golias, aquele instrumento que um arremessa e mata o outro. Não sei se foi Davi que matou Golias ou Golias que matou Davi. Isso não é conhecimento meu. Enfim, estou falando um pouquinho rápido que é para abordar mais coisas. Vamos lá. Aqui temos as pontas de flechas encontradas da tradição lítica umbu. Temos os povos sambaquis, que são aqueles que a gente viu lá no Paleolítico Médio, que eles datam de mais ou menos 8 mil anos atrás. Os sambaquis, eles são amontoados de conchas que se encontram na costa, principalmente no litoral que vai do Rio de Janeiro ao Rio Grande do Sul. E eles parecem pequenas montanhas, elevações, mas na verdade são amontoados de conchas, por vezes ossos, mamíferos marinhos, caranguejos, ostras, mariscos. E a palavra sambaqui, ela vem do tupi, é de origem tupi, que é tambaqui, que significa amontoado de conchas. Os sambaquis podem ser em formato cômico ou semisférico, eles podem variar de 1 metro até 30 metros de altura, eles se estendem de 40 a 400 metros. Temos aqui também um zoólito, que são figuras encontradas próximo a esses povos sambaquis, que são figuras em formatos de animais zoólitos, com esse conezinho, esse círculozinho aqui no meio, que provavelmente eles utilizavam para colocar pigmentos de tinta, talvez para algum tipo de tradição, algo como ritos funerários. Não sei bem, mas é provavelmente isso. Aqui temos um sambaqui visto distante, parece uma montanha, mas na verdade é um amontoado de conchas. Eles eram caçadores-coletores. Há a possibilidade de ritos funerários, porque algumas ossadas foram encontradas com vestígios de tinta vermelha, juntamente com esses zoólitos, um somando ao outro. Essa teoria foi reforçada. Esses sambaquis são encontrados do sudeste ao sul do Brasil, e eles foram extintos há mais ou menos 2 mil anos atrás. Uma coisa importante citar é que alguns estudos levam a propor que a extinção dos sambaquis foi muito do contato deles com os povos tupis, que eram povos de matriz linguística tupi, que eram povos mais guerreiros. Então eles conseguiram, eram povos territorialistas, que eles chegavam e dominavam o território e era só deles. Então eles extinguiram os povos de tradição sambaqui. E por volta de 12 mil anos atrás, o território brasileiro já estava plenamente ocupado por diversos grupos paleoíndios. A pré-história ela era registrada em regiões onde havia o acúmulo de sedimentos, como calcário, que ajudava a fossilizar os vestígios. Também havia pigmentos que favorecessem isso, pedras. Então a gente pode encontrar como pinturas rupestres, zoólitos, que são essas imagens, petróglifos ou itacoatiárias, que são esses riscos feitos em pedras.